Diferenciação, afetação e entrega, aspectos da autotranscendência e o que isso tem a ver com a nossa vida ser vazia ou preenchida de sentido. É isso que nós vamos discutir aqui no vídeo. Antes, contudo, peço que você já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo da Escola do Sentido. E vamos para o vídeo. Começo falando para você que Viktor Frankl nos traz em seus textos, né, que a logoterapia é feita a partir do homem da rua e para ele. O que você está querendo dizer com isso, Taren? Que os termos da logoterapia, os conceitos, muito bem fundamentados filosoficamente, trazidos num contexto específico da psicoterapia e que Frankl desenvolveu muito bem, ele não foi feito para ficar confinado nas academias, né? O Frankl falava isso, de ter um diálogo com o homem da rua. Isso significa que essas coisas que a gente fala de logoterapia, esses conceitos, esses temas, eles precisam, né, ter uma conexão com a nossa vida concreta. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai falar de alguns aspectos da autotranscendência, buscando compreender melhor ela. Aí você pode estar se perguntando, Thaline, mas o que é autotranscendência? Bom, eu convido você a ficar conosco aqui ao longo do vídeo, porque nós vamos definir ela e vamos definir a partir de textos do Frankl. Mas antes, eu queria compartilhar com você esses aspectos, porque eles vão nos ajudar a ter essa melhor compreensão, tá bom? Então, eu vou começar pela diferenciação. Essa vivência de eu perceber que os meus pensamentos, que os meus sentimentos, que as minhas emoções são minhas e diferentes do outro. Taline, mas isso não é simples? Não é bem fácil? Não é evidente? Parece, mas muitas vezes na nossa vida, principalmente quando nós estamos confusos, quando nós estamos no processo de sofrimento, ou quando nós estamos sob muita pressão, a gente pode acabar se fundindo, se confundindo com outras pessoas, ou mesmo com situações, ou mesmo com causas importantes para nós e relevantes, mas que a forma como nós estamos lidando com ela não está sendo saudável para nós. Vamos buscar um exemplo concreto, né? Vamos dizer que você gosta muito de uma pessoa, um familiar seu, uma mãe, um pai, e essa pessoa está passando por um processo de sofrimento, seja por depressão, seja por luto. É importante ofertar o auxílio e dar o suporte. Mas isso é uma coisa. E isso é feito quando a gente está numa vivência de diferenciação. Mas nós corremos o risco de nos fundir e nos confundir com aquela dor daquela pessoa, de sermos tragados pelo sofrimento daquele outro. E se a gente não tiver um cuidado, um autocuidado, um acompanhamento, uma rede de apoio, esse nosso confundir, esse nosso fundir com o outro, vai fazendo com que a gente embarque naquele sofrimento, a ponto de ser adoecedor para nós e atrapalhar que a gente ajude aquela pessoa. Com relação às causas, por exemplo, né? Também você está falando que não é legal não ter causas, né? Assim, que são importantes para a gente. Não, não é isso. Inclusive, quando a gente for falar de definição da autotranscendência, isso de algum modo vai aparecer. Mas é a forma como a gente se coloca. É importante que a gente lute por aquilo que a gente acredita, que a gente caminhe e desenvolva ações diante daquilo que a gente entende como uma missão para nós. Porém, isso precisa ser feito num processo singular, pessoal. E qual é o problema, Tarim? É quando a gente se despersonaliza em nome dessas causas. Quando a gente se dilui numa massa para atender a essas motivações. Quando eu vou perdendo quem eu sou, o que eu penso, quando eu vou anulando o que eu sinto em nome daquela causa, daquela situação que eu imagino que preciso me sacrificar sobre, né? Então, o problema não é a causa em si, o contrário disso. Quando a gente for falar de autotranscendência, já já nós vamos trazer a definição do Frankl, isso vai aparecer. Mas o alerta aqui é para que a gente não se dissolva, para que a gente não perca a nossa pessoalidade, para que a gente não se funda com a massa e se perca de si mesmo, né? Então, essa é a importância da diferenciação, é esse resguardar da nossa pessoalidade. Veja que eu estou falando aqui um termo um pouquinho diferente de personalidade, tá? Personalidade tem a ver com esse único e irrepetível.
que é um jargão que eu uso bastante em alguns livros, né? Notadamente no livro Psicoterapia e Sentido da Vida. Vamos para o segundo aspecto, a afetação. A afetação tem a ver com a nossa abertura para dialogar com o mundo. Uma vez que eu percebo que eu consigo vivenciar essa questão da diferenciação, de não me fundir com as outras pessoas emocionalmente, existencialmente, e de não ficar me fundindo com as causas que são importantes para mim, mas que eu não me resumo a elas, né? Eu tenho a oportunidade de me deixar afetar. E aí aqui é um detalhe importante. Vivenciar a diferenciação não é se encastelar, certo? Vivenciar a diferenciação é perceber esse limite do que é identidade, do que sou eu, né? E do que é alteridade, o que é o outro. Mas uma vez que eu vivencio a diferenciação, é muito importante a afetação, ou seja, a minha capacidade de me abrir existencialmente para o que o mundo me traz, para o que as pessoas me trazem, para o que as causas me trazem, para o que as situações me trazem, né? Qual seria o contrário disso? É ser indiferente, né? Impassível, né? Encapsulado em si mesmo, né? A afetação é importante, ela nos atravessa e nos chama a dialogar com o mundo. E se você lembra do que o Frank falou, né? O diálogo com o mundo é muito importante, porque é através dele, através das questões que a vida, né, nos traz, a partir do nosso diálogo com o mundo, que a gente vai ter a oportunidade de desvelar sentido, não é isso? Então a afetação ela acontece quando você, sei lá, tá assistindo aqui um vídeo do YouTube, aquele tema que a pessoa te falou, te tocou. Quando você está assistindo um filme, uma cena mexeu com você. Quando você está lendo um livro e aquele personagem te indigna, aquela cena te emociona, são elementos de afetação da nossa experiência e que meio que mobilizam a gente, convidam a gente a pensar sobre, a sentir sobre aquilo, né? No livro que eu estou lendo tem uma cena do encontro de dois irmãos que há muito tempo não se viam, né? Então aquela experiência da fraternidade emociona, toca, mas também questiona, né? E eu com meu irmão, com a minha irmã, como é que está o meu contato com ele? Ah, e você pode pensar, o nosso último contato não foi tão legal, não foi tão, foi frio, teve alguma discussão. Então, isso já vai levando para o nosso terceiro aspecto, que é a entrega. Uma vez que somos afetados pelo que a vida nos traz, pelo que as situações nos trazem, nós somos mobilizados e convidados a agir, e convidados a nos posicionar diante de um acontecimento, de uma situação, de uma pessoa, né? E aí, pegando o exemplo dos irmãos, né, do livro, e dessa experiência da fraternidade e da questão que pode nos trazer, né? A pessoa que lê o livro, que se emocionou, pode pegar o telefone e mandar uma mensagem. Olha, eu quero falar com você. Pode marcar de almoçar junto, de tomar um café, de visitar. Então, veja, né? Há um aspecto aqui de movimento, movimento pessoal, movimento existencial. A gente dando uma resposta, não só com palavras, não só com reflexões, né? Não só com teorizações, mas com a vida concreta, dando respostas a uma situação que começou na leitura de um livro, que pode começar no assistir de um vídeo, né? Que pode começar com você sendo tocado, atravessado, questionado por um post no Instagram, por exemplo, né? E que de algum modo mexa com você e mobilize você a uma ação, de ir ao encontro de alguém, de retomar uma leitura que fazia tempo que você deixou para trás, de, sei lá, clicar e dar o play naquele filme que está há um monte de tempo na sua lista, né, dos streamings, e que você ainda não tinha tido tanto interesse assim de assistir, mas depois de um comentário que você viu, você ir lá e clicar, né? Estou dando aqui exemplos simples, claro que existem exemplos mais complexos, né, da vida, das questões do sentido, dos sofrimentos e dos posicionamentos existenciais, mas para falar mesmo dessa experiência cotidiana. Então, veja, diferenciação, afetação, entrega, são aspectos distintos, né, desse fenômeno que é a autotranscendência. Tarim, onde é que eu acho essas palavras, né? De onde é que você tirou esses elementos aí, esses aspectos? Bom, a gente está no livro El Diálogo Socrático, né,
do professor Efren Martínez. Ele faz um estudo, né, sobre a técnica do diálogo socrático, apresentando para a gente, com muitos exemplos, com várias situações, e lá ele faz um estudo dos aspectos, tanto do autodistanciamento, né, que a gente pode conversar em um outro vídeo, quanto nos aspectos da autotranscendência, que eu escolhi trazer aqui para você hoje, né. E para finalizar, como eu prometi falar de definição, vamos ao Frankl, né. Nós estamos aqui no livro Sede de Sentido, tá bom? E ele fala assim, ó: essa autotranscendência do existir humano consiste no fato essencial de o homem sempre apontar para além de si próprio, na direção de alguma causa a que serve ou de alguma pessoa a quem ama. E é somente na medida em que o ser humano se autotranscende que é possível realizar-se, tornar-se real a si próprio. Então, nós temos uma definição de autotranscendência. Vivenciar a autotranscendência, que é um dos aspectos constitutivos do existir humano, é direcionar-se, dirigir-se, endereçar-se a algo ou alguém além de si mesmo. E é só ao vivenciar isso que nós realizamos a nós mesmos. Esse é o conceito que o Frankl nos traz. E você vai perceber que esse conceito de ir além de si próprio guarda em si aqueles aspectos que nós fomos mencionando aqui ao longo do vídeo. Diferenciação, né? Então, quando ele diz assim, autotranscendência, né, é, por definição, dirigir-se a algo ou alguém além de si próprio. Então, não existe autotranscendência sem diferenciação. Não existe autotranscendência sem ir em direção a algo que não seja o outro, uma alteridade, alguém diferente de mim, né? A afetação, né? Eu só vou vivenciar esse movimento de autotranscendência a partir do momento em que eu me afeto por algo, em que algo me atrai, em que algo me chama, me convida, me convoca, né? E mais fácil de visualizar ainda é a entrega, né? Porque é esse próprio movimento de ir em direção, de não ficar parado em si mesmo. Então, vocês vejam que esses três aspectos que a gente foi desenvolvendo aqui no vídeo, de forma mais detida, eles estão, de alguma forma, condensados nesse conceito de autotranscendência. E por que esse conceito é importante? Porque ele é uma condição de possibilidade para a vivência do sentido. Em outras palavras, não dá para vivenciar sentido sem a experiência da autotranscendência. Em outras palavras ainda, não dá para vivenciar sentido fechado em si mesmo, encastelado em si mesmo. Não dá para vivenciar sentido quando nós estamos despersonalizados, diluídos nos sentimentos com outra pessoa, nas causas, com uma massa específica, né, com uma massa que se dissolveu, se despersonalizou para caber em algum movimento, né? Não dá para vivenciar sentido quando somos insensíveis, indiferentes. E não dá para vivenciar sentido quando a gente não se dispõe a se mover existencialmente. Então, veja que autotranscendência, nesses amparados, né, pelo olhar desses aspectos aí, é algo muito, muito relevante para a nossa vida. É uma condição de possibilidade para que a gente vivencie o sentido da vida e que a gente não caia no vazio existencial, né? E, como você pode ver ao longo do vídeo também, não é algo só filosófico, não é algo só da clínica, não é algo só de quem já leu muitos livros do Frankl ou que já estudou muito de logoterapia. É algo da nossa existência humana, da nossa vivência humana. Agora, claro, né, quando a gente se propõe a estudar mais, conhecer mais, isso vai ficando mais nítido para a gente, né, e a gente faz isso de uma forma mais ativa, mais consciente, tá bom? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.